Meu querido Bolívar, como o senhor está? Oi, Ale, bom dia. Eu tô tranquilinho. E tu, como é que tá a vida aí? Tranquilinho, vida indo, vida tranquila também. Tudo A vida nice. está correndo na sua normalidade. Então, Bolívar, eu tenho um assunto aqui que eu quero conversar com você que eu acho que é bem legal. Opa, manda então. É, Eu adoro assuntos que é bem legal. que são bem legais, né? Então tá. Eu sabia que você ia adorar. Uhum. É, um- uma pergunta, na verdade, até um pouco existencial, filosófica, e vamos ver o que você tem de resposta para mim. Se você não fosse você, quem você seria? Meu Calma, não Deus. responda Ai. ainda. Não Jô responda. Soares. Ah, tá. Não responda porque não é isso que eu quero saber. Aquelas respostas aleatórias, né? Tipo, que porra de Jô Soares, o que tem a ver, né? Mas não é isso que eu quero saber. Hum. É assim, ó. Você é o Bolívar, tá? Uhum. Você sempre foi o Bolívar. Mas se você não tivesse feito estas escolhas na sua vida agora, agora você virou designer, é mestrando e tudo mais. Lá, vamos pensar num Bolívar lá de Erechim, entendeu? Certo. Você teve um leque de escolhas e você foi fazendo um caminho até chegar no Bolívar mestrando, designer e tudo mais, não? Uhum. Foi isso. Exatamente. Então vamos voltar lá no caminho inicial do Bolívar de Erechim e saber o que ele poderia ter trilhado ali do começo do Bolívar de Erechim. O que você gostaria de ser sendo esse Bolívar que você começou lá em Erechim? Ale do céu, essa pergunta é muito complicada. Porque como que eu vou saber exatamente qual foi o ponto, sabe? Eu acho que. Não, mas você tem uma abertura, tipo, você não tem como você querer ser o Jô Soares, entendeu? Isso que eu tô falando. Tá, tá. É que assim, a tese é: eu tenho que imaginar como eu estaria hoje se lá em 2002 eu tivesse assistido. Feito o vestibular pra, sei lá, pra outra coisa que você gostaria de ter feito, entendeu? Em 2002 eu tava. Eu tava jogando Mega Drive, não tava fazendo vestibular, não. Entendi. Não, mas eu tava. Mas das suas escolhas, você poderia ter escolhido uma coisa ou outra, ou enfim, né, ter feito outras coisas ao seu alcance, isso que eu tô falando. E quem você gostaria, quem você seria, quem você imagina que você seria agora? Mas, Ale, essa é uma pira que eu tenho sempre, assim, porque eu fico imaginando, porque vamos pegar esse ponto do vestibular, em especial, vamos focar nele. Eu tentei Ok. aqui em Curitiba e eu tentei em Porto Alegre, e nos dois eu não passei. Claro, né, eu era um aluno horrível. Aí, só que aqui em Curitiba eu passei na segunda chamada, eu fui chamado, eu tava lá em segundo lugar na segunda chamada, eu acho. E Ok. em Porto Alegre eu nem vi se eu fui chamado também, sabe? Porque eu tava Entendi. empolgadaço, assim, não, eu vou pra Curitiba, cidade modelo, Jaime Lerner, não sei o que. Aí eu cheguei aqui em Curitiba e larguei, nem fui ver se depois lá em Porto Alegre me chamou. E eu fico pensando nisso, sabe? E se eu tivesse ido pra Porto Alegre, como é que teria sido minha Entendi. vida? Teria sido muito diferente, Ale. Eu acho que eu E, teria. e você imagina quem, assim, um Bolívar, que tipo de Bolívar você seria? Eu tenho muito isso de imaginar que muitas das coisas que eu fiz hoje, das escolhas que eu tomei, elas se devem em grande parte por causa das pessoas que eu conheci durante o processo aqui em Curitiba ou mesmo lá em Erechim antes de eu ir embora, sabe? Eu acho que isso é pra vida de qualquer pessoa, Lê. Tu conhece pessoas que vão te fazendo cair na real, vão mudando, vão estabelecendo pontes e contatos pra ti, sabe? Sim, com certeza. E aí vai saber de quem que eu teria sido colega na faculdade lá em Porto Alegre. Eu teria sido Uhum. colega de uma galera metaleira, de uma galera. Mas então, você. Mas é isso que eu tô falando. Você tem a possibilidade, pelo seu, enfim, seus gostos, seu caráter, de não ser, tipo, amigo da galera do pagode, entendeu? Então você não seria um Bolívar pagodeiro, A entendeu? ler, sabe? É que assim, se a gente for analisar friamente, grandes chances de eu ter chegado em algum lugar e ter virado amigo da galera que gosta de anime e mangá, sabe? Aham. Porque eu gostava muito disso nessa época do vestibular. E aqui em Curitiba, por sorte, graças a Deus, eu tive contato com pessoas que me fizeram
enxergar que existem coisas melhores ou tão boas quanto e que o meu universo não precisava ficar reduzido a isso e eu não precisava ficar indo em Matsuri, sabe? De nada, Bolívar. Não querendo desmerecer, mas é que eu me imagino muito, graças ao contato que eu tive com outras pessoas, ainda nessa vida, sabe? Ou ainda curtindo, sim. ou ainda gostando de metal pesado, que eu gostava lá em Erechim também. Nem metal pesado, metal melódico, né? Uhum. Eu vim pra Curitiba e eu descobri a bossa nova. Oh, nada a ver. Hoje eu só ouço bossa nova. Em vez de anime e mangá, eu só assisto... Só ouço Bossa Nova e assisto Provocações. Né? Eu só assisto os programas da rede da TV Cultura e do canal Futura. Só ouço Bossa Nova. E a minha alimentação é 100% crudivorista, né, Lê? Só como coisas cruas. Se eu não tivesse vindo pra cá, eu estaria comendo, sabe lá Deus, assados, fritos. Deus, Mas Ale, eu gostei dessa pergunta. Se eu tivesse trilhado outros caminhos assim, de acordo com o determinismo, né, que é essa ciência que prega que eu não tenho livre-arbítrio e que todas as minhas escolhas são frutos de condições pré-determinadas, ou seja, das condições físicas, sociais, psicológicas e por aí vai, viria a calhar que eu talvez estaria igual eu estou hoje, sabe? Porque é predeterminado. Ok. Não existe outro Bolívar utópico. Quais foram os gatilhos da sua vida? Gatilhos pra eu estar aqui hoje? Cara, vestibular a gente falou, né? Vestibular. Dá pra falar do vestibular com certeza. Dá pra falar que, tipo, todo mundo que me incentivou a ficar desenhando e fazendo desenhinho, que foi o que me fez escolher design também, sabe? Sim. Eu gostava de desenhar, assim, e tal. E aí tem coisas assim, detalhes do tipo, meus pais nunca me fizeram ir pra catequese. Eles não acreditavam. Uma vez quando eu perguntei, pai, eu tenho... foi pra minha mãe, né? Mãe, eu vou ter que fazer catequese? Daí ela falou, tu que sabe. Legal, sorte. Daí eu acho que isso foi o primeiro gatilho assim que me permitiu ter uma visão mais aberta sobre religiões e coisas do mundo de um modo geral, né? Entendi. E aí, sei lá, se eu for ficar cavocando assim, Ale... Vou fechar esse bloco de frente com a Lê. Tá. Né, meu? Daqui a pouco eu vou chorar, tipo, cara, eu podia ter feito tanta coisa e eu tô aqui... Eu assim, basicamente... Gravando um podcast no YouTube. Assim, basicamente eu sou um bosta, né, Ale? Se eu tivesse feito coisas que... Nossa, se eu tivesse, sei lá, guardado R$5 todos os dias, eu ia ter uma Harley Davidson hoje, Ale. Não, mas é que assim, ó, você tanto poderia fazer isso quanto poderia estar, sei lá, catando estrume lá em Erechim ainda, sabe? Então... Não dizendo que todos que moram em Erechim moram em roça, eu tô dizendo, mas... Isso soa meio preconceituoso, hein, Ale? Exatamente, por isso que eu tô me redimindo, na verdade. O pessoal lá em Erechim não vai deixar barato, hein? O pessoal lá é uma gringaiada, rapaz, o pessoal é brabo lá. Mas eu acho que é isso, Ale, porque assim, a gente tem que pensar no meio termo que a nossa vida sempre é e sempre vai ser, né? Porque sempre podia ser melhor e sempre podia ser pior também. Claro, sim. Então eu gosto muito da máxima, né? Que agora eu vou tentar lembrar ela de cabeça assim. A pior das realidades sempre vai ser melhor do que o melhor dos mundos imaginários que a gente conseguir pensar. Simplesmente porque ela é a realidade. Muito bem, muito bem. Isso parece meio derrotista, entreguista, mas no fundo, em outro programa a gente explica melhor, mas é muito no que eu acredito, assim, Ale. Ok. Então eu vou fechar esse bloco de frente com a Ale, tá bom? Ale, eu podia ter feito medicina, cara. Já pensou? Eu fiz design, pô. Onde é que eu tava com a cabeça?